Amados, na sequência do livro do Apocalipse, nós vimos na aula anterior o capítulo 7. O capítulo 7, onde foi aquele interlúdio, não é? Que interrompeu então a sequência dos 7 selos. Nós estávamos vendo os 7 selos e ao terminar o 6º selo, e em vez de ir para o 7º selo, há um interlúdio. O interlúdio no capítulo 7, então inteiro, que é esse interlúdio. E inicia-se então agora o capítulo 8, no verso 1, quando diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, os 6 selos abertos lá atrás, no capítulo 6 ainda, representam as características da nossa época e o desenvolvimento do Evangelho e da Igreja até o fim dos tempos. O fim dos tempos foi anunciado lá no 6º selo. Então, antes de dar maiores detalhes sobre os acontecimentos do fim, o capítulo 7 nos proporcionou o quê? Um vislumbre do destino da igreja no céu, louvando, do paraíso perfeito, os crentes santificados, a grande multidão de crentes, dos eleitos todos, dos selados, que nós vimos isso no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, nós temos a continuidade. Então, a continuidade da abertura do 7º selo. Mas é interessante que na abertura do 7º selo, existe aqui um grande silêncio. E o que se representa esse silêncio? Esse silêncio é a dramatização do que ele está vendo. Então, aquela expectativa que se cria, o suspense do que vai acontecer agora. Abriu o último selo, suspense, silêncio no céu, silêncio em todos os espectadores. Não é? Expectativa, tremor de todos, de quem? Dos exércitos celestiais, porque eles estão vendo os julgamentos de Deus que vão desabar sobre o mundo. Então, o que virá? Silêncio total, pasmos, espera, né? Aquele momento de expectativa do que vai acontecer. É aquele silêncio assim terrível, é o silêncio pela expectativa dos acontecimentos que estão por vir, quando o tempo do fim chegar. É aqui um efeito dramático, um efeito dramatizado. Né? Se nós entendermos que o 7º selo é continuação lá do 6º selo, e a mensagem continua relacionada aos mesmos acontecimentos do 6º selo, ou seja, julgamento dos ímpios, né? Que lá é o julgamento dos ímpios. Então aqui agora cria uma grande expectativa. O que acontecerá? O que vai acontecer no julgamento dos inimigos de Deus? Aqui nós percebemos então a unidade do livro do João, né? E percebemos que essa unidade, ela não é uma unidade cronológica, mas ela, na verdade, tem uma estrutura telescópica, isto é, ele tem uma estrutura que vai dramatizando cenas com interlúdios, e essas cenas que ele vai descrevendo, elas vão numa corrente, tratando do mesmo tema, mas ela vai numa crescente, num espiral crescente, até chegarmos lá no final, que vai ser o grande clímax, não é? do livro do Apocalipse. Por isso que o livro do Apocalipse tem que ser entendido dessa forma. Não é cronológico. Já vai abrir o selo, depois vai abrir não sei o quê. Não é assim que funciona. Ele ocorre as coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto está abrindo o selo, ele para ver o quê? Para ver os santos no céu. Enquanto acontece isso, os santos já estão no céu. É nesse sentido que é descrito o livro do Apocalipse, é assim que tem que ser entendido. Senão não vamos compreender nunca o livro do Apocalipse. Ele começa a se tornar simples na medida que eu entendo o significado dos simbolismos, o significado dos números, das cores, não é? E, ao mesmo tempo, da estrutura do livro, como ele é feito. Como eu já falei lá no começo, ele é feito de uma estrutura dramatizada, como se fosse um teatro grego da época, em que fala-se um assunto, prepara-se a plateia, não é? E depois vai nessa crescente. E aqui é nisso. Abre-se o 7º selo, expectativa geral no céu. Ação dramatizada. Vamos ver o que vai acontecer. E no dia desse juízo, né, ao final de cada ciclo, tá certo?
nós vemos isso cíclica, né? Nessa crescente espiral. Um ciclo de 7 igrejas, que nós vimos lá no começo, o ciclo dos 7 selos, das 7 trombetas, o ciclo das 7 pragas. Né? É uma estrutura, então, artística, teatro dramatizado, com variações que vão se repetindo, numa crescente. E ele tem, então, agora, a terceira visão. A visão das 7 trombetas. E é interessante que as 7 trombetas estão distribuídas em 3 capítulos. Capítulo 8, 9 e 10. Tá certo? E a 7ª trombeta é revelada lá no começo do capítulo 11. Assim, então, como o 7º selo vem depois de um interlúdio, aqui também temos uma estrutura que nós vamos ver que a 7ª trombeta é separada das trombetas também precedentes, das 6, por um intervalo também, por um interlúdio, que vai revelar os tópicos do anjo, aquele do pequeno livro, as 2 testemunhas, que nós vamos ver na sequência. É uma estrutura que se repete, numa crescente. Veremos então uma descrição aqui de uma série de flagelos, que termina com a mensagem do juízo divino sobre a humanidade. Existe um paralelismo grande entre os selos e trombetas. É uma sequência daquilo que está acontecendo ao mesmo tempo. Agora nós vamos ver com uma intensidade maior quando as trombetas forem chamadas. Versículo 2. Então, vi os 7 anjos que se acham diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Ora, o Cordeiro abriu os 7 selos. Agora são os anjos que tocam as trombetas. 7 anjos recebem 7 trombetas, com as quais anunciam o quê? O julgamento inicial dos adversários de Deus. A expressão 7 anjos reaparece no contexto dos 7 flagelos lá na frente. O que o número 7 transmite? Transmite sentido de completude. E não deve aqui ser entendido literalmente. Isso vai afastar algumas interpretações que querem classificar, nominar os 7 anjos, tá certo? Que existem algumas interpretações que estão dizendo vários, porque o anjo tal, os 7 anjos. Não. Aqui ele fala no número 7, da completude do número de anjos, com 7 trombetas, e nós não podemos nominar anjo nenhum, porque as escrituras só nominam 2 anjos, tá certo? Que são 2 nomes de arcanjos, Miguel e Gabriel apenas. Um está lá em Daniel 10:13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui ele está citando Miguel. E em Lucas 1:19, que também aparece outro anjo. Ele diz, quando respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então, os únicos anjos que são nominados nas Escrituras. O resto são especulações dos homens. O soar das trombetas, o que significa? Significa aquele som de advertência. Advertência para quem? Para as pessoas que se opõem a Deus. Enquanto os 7 anjos trocam as trombetas, é interessante aqui que esse soar das trombetas significa o quê? Avisos. Avisos. Para quem? Para os inimigos de Deus. Aqui é dirigido aos inimigos de Deus. Alerta aos inimigos de Deus. E enquanto acontece isso, né, a figura aqui vai mostrar no versículo que ele vê um outro anjo que ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, né, e oferece esse incenso no altar de Deus com as orações dos santos. O que significa?
na verdade, é um anjo que está diante, um outro anjo que está diante do altar dele, misturando as orações dos santos com incenso e ministrando esse incensário diante do altar de Deus. Aqui é um parágrafo interveniente. O que quer dizer esse interveniente? É um interlúdiozinho pequeno, mostrando o quê? O efeito que as orações dos santos têm na história. E nós já vamos entender o porquê isso. Convém esclarecer que, por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, imperfeita, as nossas orações também são incompletas e imperfeitas. Por isso, elas precisam ser traduzidas pelo Espírito Santo e apresentadas a Deus com a fragrância do incenso puro para se tornarem aceitáveis diante de Deus. Esse incenso seria o quê? A ação do Espírito Santo intermediando as nossas orações para que elas se apresentem perfeitas diante de Deus. Devido à nossa própria imperfeição, porque nós não sabemos orar convenientemente como deveríamos orar. Isso tem que ser aperfeiçoado para ser apresentado diante do Deus Santo e vivo. O Salmo 141, versículo 2, vai dizer: suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, as nossas orações, quando acendem, elas são colocadas no altar. Então, um anjo toma as nossas súplicas, as nossas orações, coloca-as num incensário e as apresenta a Deus. Então, mas nesse processo temos que entender que o anjo não é o mediador, é apenas um servo a serviço do nosso mediador. Então, Jesus Cristo, como intercessor, aperfeiçoa as nossas orações e petições. Em Romanos 8:34, nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o mediador. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Convém aqui demonstrar que essa visão que João está tendo, ele é transportado para a visão do templo, do antigo templo judeu, onde havia o altar, o sacrifício, e lá tinha o incensário, o fogo, tá certo? Ele tem mais ou menos essa correlação. E aqui, então, é simbolicamente esse incenso misturado com as orações que sobem. Não é? E no momento que essa consequência desse versículo, em consequência das nossas orações purificadas, nossas ações tornadas agora agradáveis diante de Deus, por essa mistura que o anjo faz, pela intercessão do Espírito Santo e de Jesus Cristo, não é? Mostra aqui de uma forma dramática o julgamento de Deus, que essas orações, como resposta, jogadas à terra, como brasas vivas, atendendo às orações dos santos, isto é, o juízo de Deus que está acontecendo no ressoar das trombetas. Esse é o significado dessa visão que João tem aqui agora. O que mostra isso? Mostra com toda certeza que as orações dos santos foram ouvidas e foram atendidas por Deus. E o pano de fundo desse episódio aqui se baseia em Ezequiel 10, onde as brasas de fogo que estavam entre os querubins são jogadas sobre Jerusalém, como símbolo do julgamento de Deus. Em Ezequiel 10:2, o texto nos diz: e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. O pensamento fundamental, então, aqui,
é que Deus ouve as orações ferventes do seu povo, agora purificadas e santificadas, né, em sua luta, as nossas aflições, e vai exercer o juízo sobre os inimigos do povo de Deus, sobre os inimigos de Deus. E essas trombetas são o quê? São anúncios para os ímpios de que o juízo vem e o chamada ao arrependimento. Isso é a trombeta. Esse é o significado das trombetas. Chamamento para o arrependimento. Alerta, aviso. Então agora nós iniciamos os 7 anjos com as trombetas. O versículo 6 diz: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então nós vamos observar que o som das trombetas pronuncia os juízos de Deus em forma de punição, que afetam toda a criação como um todo. Terra, mar, rios, corpos celestiais e o próprio inferno, o próprio abismo aqui. E vamos observar aqui a ordem das trombetas. As 4 primeiras ferem os ímpios no seu ser físico, no ser físico. E as 3 últimas é aquelas que trazem angústia espiritual, de tal sorte que atinge até o próprio inferno. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Esse primeiro anjo, ao tocar essa trombeta, que resulta então nessa calamidade de saraiva de fogo misturados com sangue e lançados sobre a terra. Esse é um flagelo semelhante lá àquela 7ª praga do Egito, não é? Granizo com fogo, né? E aqui não há uma base para interpretar bem os substantivos saraiva, fogo e sangue simbolicamente. Porque saraiva, granizo, não é? Relâmpagos, são fenômenos naturais. Aqui não é simbolismo, mas de fato é um fenômeno natural que vai acontecer. Que conseguem, na sua intensidade, o quê? Mutilar seres vivos, não é? E ao mutilar seres vivos, com granizo, com relâmpagos, mistura-se o quê? O sangue dos mortos, não é? Se mistura com o granizo que vai cobrir a paisagem. É essa a visão que João está tendo. Ao tocar essa trombeta, então, a granizo e sangue, não é que está caindo sangue do céu, mas é uma questão natural que está ocorrendo, da mortandade que essa grande tempestade, não é, provocada pelo próprio ser de Deus, vai ocasionar sobre o terço da terra. Então, aqui é interessante porque Deus expressa a sua ira por meio dessa grande destruição, mas ao mesmo tempo Ele está demonstrando misericórdia, porque Ele destrói apenas 1/3, a 1/3 parte, mantendo intacta todo o restante da criação. Aqui nós temos que aludir que de fato João está descrevendo calamidades naturais, como um agente de destruição contra os inimigos de Deus, que ocorreram e que ainda irão ocorrer num futuro breve. Como ilustração, nós podemos citar o Império Romano, que enfraqueceu-se muito, quase foi extinto, pelo número de fenômenos naturais terríveis que eles passaram nesse período da história. Em terremotos, granizos, enchentes, tempestades, e que devastou campos, devastou propriedades, trouxe fome, trouxe morte no Império Romano. Nesse período. Então, é uma ilustração clara de que João está vendo uma coisa que de fato ele entendia que era natural e que Deus tinha o controle de toda a natureza. Então essa é a primeira trombeta, que anuncia o quê? Essa destruição com fenômenos naturais, não é? Que atingem fisicamente os ímpios. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar.
e foi destruída a terça parte das embarcações. É interessante aqui porque João deveria ter na sua memória, e seus leitores também, muito vívida, né, que pouco tempo antes de ele escrever o livro do Apocalipse, tinha ocorrido a erupção do Vesúvio, que ocorreu lá no ano 79, né? Que nós sabemos pela história que o Vesúvio, nas suas lavas ardentes, né, se espalharam pela cidade lá de Herculano e a cidade de Pompeia e deixou o Império Romano numa situação muito difícil. Pompeia era uma cidade portuária, né, destruiu a cidade em si, grande parte das embarcações. Então, para nós é difícil entender uma montanha ardente em chamas ser atirada no mar, né? É um pouco diferente de um episódio de um vulcão explodindo que inunda tudo com a sua lava. Poderia ser que João estivesse entendendo isso, mas na realidade nós podemos também observar que, sob o ponto de vista da soberania de Deus, ele pode sim pegar uma montanha e atirar no mar. Por que não? É o poder de Deus, não é? Essa é a fé, é isso que nós temos que crer. Muitas vezes nós somos acometidos de uma incredulidade da palavra de Deus que me assusta. Por exemplo, muitos intérpretes pensam na questão do livro de Jonas, e lá há uma grande discussão. Será que o livro de Jonas é uma história, é uma parábola? Ou é uma verdade que aconteceu? Como é que foi? Aquilo pouco me importa. O ensino ali, o que o ensino está dizendo? O ensino está dizendo da desobediência de Jonas e da forma que Deus age e manda fazer, ele vai ter que fazer. Querendo ou não querendo, ele foi e teve que fazer o serviço que estava destinado a ele. Não é? Agora, se ele foi engolido por um peixe, tá certo? Tinha um peixe daquele tamanho que podia engolir e ele sobreviver 3 dias, eu pouco me importa. O peixe, o baleia, um grande, não sei, fala em grande peixe, não é? Não importa saber se humanamente é possível um homem sobreviver dentro de uma baleia, tá certo? Se o texto me dissesse, tá certo, que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria, porque a palavra de Deus está me dizendo. É o poder de Deus. Deus é soberano para mudar tudo o que Ele quer. Ele é soberano, Ele faz. E é possível então que nessa visão que João está tendo, uma montanha de fato tenha sido jogada ao mar. Não é? E eu não preciso ficar preso a achar que é apenas fenômeno natural aqui. E eu tenho que analisar sempre isso do ponto de vista da soberania de Deus, que Deus é soberano. E a misericórdia de Deus aqui mais uma vez se faz presente na expressão 1/3. Repete, 1/3 das embarcações, 1/3 dos frutos dos mares. Então nem todos os mares se tornaram em sangue. E nem todas as criaturas do mar morreram, né? E nem todos os navios são destruídos. São catástrofes, usadas por Deus para quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como rocha, como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, após o juízo sobre a terra, que nós vimos lá, da sarevada, granizo e relâmpagos e tal, depois sobre o mar, não é? Agora nós vemos a terceira categoria, né, a ser afligida por Deus. Os rios e corpos d'água, não é? Do interior da terra. Então Deus castiga seus inimigos ao fazer cair do céu uma enorme estrela. É uma bola de fogo que ele está descrevendo aqui. Que desce e polui as águas do interior, trazendo morte a todos os que beberam dela. Diz o texto que as pessoas verão essa estrela, essa bola de fogo. Se é aqui, ele está descrevendo um meteoro ou não, não sei. João não teria essa ideia de meteoro.
né? O fato, essa bola de fogo, eles veem essa bola de fogo se aproximando da terra, e essa é uma visão incrível, que só pode ser explicada por uma intervenção divina. Não há nada comparável na experiência humana até agora, como essa. Uma imagem de uma estrela flamejante que cai sobre a terra e que contamine as fontes d'água. O termo absinto, amargo, que significa amargo, ou amargor, amarguroso, ou amargoso, ou amargor, aparece somente nesse texto. E nós sabemos que o absinto era misturado com água, mas não era um veneno mortal. Era um tipo de bebida. Mas nesse caso, afirma-se que muitos dos homens que beberam dessas águas com absinto morreram. Essas águas amargas morreram. E no livro de Jeremias nós entendemos, então vamos entender, usando o livro de Jeremias, que absinto é um termo, é o símbolo do julgamento divino. Lá em Jeremias 9,15 nós veremos: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. E em Jeremias 23,15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto e lhe darei a beber a água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Então, novamente, ao limitar aqui a contaminação de um terço das águas, Deus demonstra mais uma vez a sua misericórdia, não é? E paciência que Deus tem com os próprios inimigos. Não é? E essas pessoas que morrem por esse fenômeno, desse juízo de Deus, são uma advertência aos sobreviventes de que devem temer a Deus e se voltar para Ele. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Vamos aqui para o quarta trombeta, que também é dano físico, natural. Então a expressão de uma terça parte aqui vai aparecer 3 vezes nesse versículo, no qual aqui está envolvido o sol, a lua, estrelas e a divisão de dia e noite. Então essa repetição enfatiza o que? A severidade desse fenômeno natural. Sua ocorrência desafia o quê? Uma explicação natural, porque essa descrição aqui não é um eclipse. Eu já vi interpretações achando que seria a visão de um eclipse. Não, não pode ser. Porque João descreve um fenômeno em que os corpos celestiais deixam de emitir e de refletir luz por 1/3 do dia e 1/3 da noite. Entende-se então como um sinal de juízo divino. E os crentes que conhecem esses sinais, como prenúncio do dia do juízo, se abrigam nos braços e na proteção do Senhor e ficam seguros, não é? Já os ímpios, que ignoram os sinais da natureza, vão enfrentar trevas eternas, ao serem cortados para sempre da fonte da luz verdadeira que é o Senhor. E no versículo 13, concluindo esse capítulo, João escreve: então vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então nós vimos 4 trombetas, não é? Que terminaram de anunciar o quê? Calamidades na natureza, que todos são capazes de observar, não é? E nós esperaríamos agora a continuação das outras trombetas. Mas aqui tem uma interrupção na sequência com um pequeno interregno. Por que ele está dizendo? Nesse momento, a própria natureza, vindo na forma de uma águia, adverte os oponentes de Deus a prestarem atenção nos sinais das catástrofes
que estão a anunciar o juízo de Deus. Por quê? Porque as próximas trombetas, é isso que está falando, ai daqueles que, não é? Porque as próximas trombetas vão anunciar juízos piores, onde os poderes demoníacos agora surgem para atacar seres humanos, não apenas fisicamente, mas mental e espiritualmente, de tal sorte que as pessoas desejam, então, morrer para não passar por esse processo, mas não conseguem. João observa uma águia voando no meio do céu, como um emblema de destruição e do juízo vindouro. Não precisamos aqui perguntar se uma águia pode falar ou não pode falar, né? Porque aqui temos que entender que a cena aqui é apocalíptica e é simbólica. Tanto como nós vimos que a besta que surge do mar, não é? A mula de Balaão, a serpente lá no paraíso. Né? E aqui ao colocar os termos, os habitantes da terra, ai dos que moram na terra, por causa das outras trombetas, esse aviso para os habitantes da terra, não se aplica aos eleitos de Deus. Por quê? Porque os eleitos não são habitantes da terra, eles são peregrinos. Nós, eleitos, somos peregrinos na terra e não habitantes da terra. Agora, o mundo ímpio, sim, faz da terra sua morada permanente e gostariam de ter morada eterna aqui na terra. Não é? Então fica implícito aqui que as pragas da ira divina caem sobre a sociedade má, rebelde e que se opõe a Deus. E que o povo de Deus, a igreja de Deus, está protegida pelo selo de Deus e, portanto, não sofre dano por essas pragas. Amém? Muito obrigado.